1983, os policiais da delegacia de Houston, no Texas, receberam uma ligação informando que 2 corpos haviam sido encontrados em um apartamento. As vítimas haviam sido brutalmente assassinadas de uma maneira que até mesmo os investigadores mais experientes ficaram horrorizados. E não só isso, mas também toda a comunidade ficou chocada com a maneira fria e cruel que o crime havia sido cometido. E a autora do crime era a Karla Tucker, uma mulher muito jovem que teria confessado seu crime de maneira empolgante, cheia de malícia e também de excitação, quase como se fosse a conquista de um sonho realizado. Acontece que após ser presa, ela mudou drasticamente o seu comportamento e toda a comunidade local passou a tentar intervir por clemência em seu nome. Mas o fato é, a Karla merecia ou não receber essa clemência. E antes de continuar assistindo esse vídeo, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui no crescimento do canal, na divulgação dos vídeos. O meu canal tá crescendo de pouquinho aí com o apoio de todos vocês, então vou pedir para que vocês continuem me ajudando muito. Então deixa seu like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, deixa um comentário, porque todas as interações que vocês fazem no meu vídeo me apoia muito. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Vou começar contando como que os policiais chegaram até a Karla Tucker. Na manhã do dia 14 de junho de 1983, a polícia de Houston foi chamada para investigar um duplo homicídio que tinha acontecido em um apartamento. Ao chegarem na cena do crime, os policiais ficaram horrorizados com tamanha brutalidade e selvageria que encontraram no local. As vítimas eram Jerry Lynn Dean, de 27 anos, e a Deborah Hutch Thornton, de 32 anos. Ambos tinham sido atacados com múltiplos golpes com uma picareta até a morte, e a arma do crime ainda estava cravada no coração da Deborah. A Deborah Thornton era uma mulher casada e a primeira linha de investigação era que o seu marido, chamado Richard Thornton, era o assassino. E a motivação do crime seria ele ter descoberto uma possível traição. Naquela mesma tarde, os investigadores foram até a casa do Richard e perguntaram se ele sabia onde que a esposa dele estava. E ele respondeu que os dois tinham tido uma discussão muito feia na noite anterior e ela havia passado a noite fora. Ele então passou o endereço de onde ela trabalhava e aí os policiais foram embora. O Richard achou aquilo estranho, mas os investigadores foram embora e não contaram para ele que a Deborah já tinha sido encontrada sem vida. O Richard só descobriu sobre o crime quando os noticiários começaram a falar sobre o caso. E aí, enquanto passava a notícia, ele viu que na frente do apartamento onde tinha acontecido o assassinato estava o carro da sua esposa, que tinha uma placa personalizada com o apelido dela, que era Debbie. Então ele conseguiu identificar ali o carro. Ele não sabia, mas ele era o principal suspeito desse crime. A polícia pensou na possibilidade dele ter flagrado a sua esposa com o Jerry Dean, que era a outra vítima que estava com a esposa dele. E então, num acesso de raiva, ele ter tirado a vida dos dois. Mas depois de um breve questionário e depois de verificarem que o Richard tinha um álibi confirmado, os investigadores perceberam que não era possível ele ser o assassino. Depois de descartarem o Richard como suspeito, os investigadores passaram a investigar a vida do Jerry, que era a outra vítima, para saber se alguém tinha motivo para querer tirar a vida dele. Os amigos e familiares do Jerry passaram a ser questionados pelos investigadores e uma de suas amigas, chamada Karla Tucker, logo quando foi questionada pela polícia, admitiu que odiava o Jerry. A Karla tinha apenas 24 anos nessa época e ela era uma dependente química e também garota de programa. Ela contou aos investigadores que tinha conhecido o Jerry 2 anos atrás, quando o Jerry começou a namorar uma colega de quarto dela. A Karla contou que 2 vezes ela expulsou o Jerry do apartamento porque ele tinha deixado a sua moto vazar óleo na sala de estar do apartamento. Além disso, ela falou que o Jerry tinha estragado algumas fotos que a Karla tinha com a mãe dela e que eram fotos que ela considerava preciosas porque a mãe dela já tinha falecido. Os investigadores descobriram que a Karla morava a apenas alguns quilômetros da casa do Jerry e que tinha alguns amigos em comum com ele. E esses amigos geralmente passavam dias na casa da Karla consumindo bebidas alcoólicas, fazendo uso de substâncias ilícitas e praticando tiro ao alvo. A Karla namorava com um rapaz chamado Daniel Ryan Gary, conhecido como Danny, que trabalhava como barman na época. E a irmã mais velha da Karla, chamada Carrie Tucker, namorava com o irmão do Danny, chamado Doug Gary. Então era uma relação de 2 irmãos com 2 irmãs.
E coincidentemente, o detetive responsável por esse caso tinha conhecido o Danny, o namorado da Carla, alguns anos antes em uma discoteca bem conhecida de Houston, na época que o Danny trabalhava de barman também nessa discoteca. Eles se tornaram bem próximos porque o Danny trabalhava nesse local e o detetive frequentava o local também, mas eles acabaram perdendo contato quando o Danny mudou de emprego para trabalhar em bares frequentados por fãs de motocicletas. O detetive então ficou sabendo durante as investigações que a Carla namorava com o Danny, com esse antigo amigo dele, e que o grupo de amigos que eles andavam ali junto era de pessoas viciadas e de garotas de programa. E o detetive queria uma forma de entrar em contato com o Danny para saber se de alguma forma ele estava envolvido no crime. O detetive então ligou para uma amiga deles em comum e pediu para ela entrar em contato com o irmão do Danny, o Doug. Ela falou que faria isso e então retornou a ligação do detetive em menos de meia hora depois e disse que o Doug queria falar com ele o quanto antes e que o Doug estava muito assustado durante a ligação e tinha até chorado. O investigador então entrou em contato o quanto antes com o Doug para saber o que estava acontecendo e o Doug disse que a Carla e o Danny tinham ido até a casa dele na manhã seguinte ao crime, dirigindo a caminhonete do Jerry, que eles tinham roubado, e Jerry é a vítima, e também levando objetos roubados do apartamento. E a Carrie, irmã mais velha da Carla, falou que notou que sua irmã estava com um olhar diferente desde a primeira vez que viu ela depois do crime. Ela descreveu que a Carla estava com o olhar da morte. E de fato, logo o casal, quando chegou ali na casa deles, começou a se vangloriar de terem tirado a vida do Jerry e também de uma mulher que eles não conheciam. O Doug também disse que a Carla ficava falando que ia tirar a vida de qualquer pessoa que pudesse acabar acusando ela daquele crime. E por isso o Doug estava com muito medo de que ela fizesse algo contra ele também, porque, como a Carla tinha contado para ele do crime, ele era uma testemunha, que poderia acabar denunciando ela para a polícia. E como naquela época os testes de DNA não eram tão avançados e não havia provas fortes contra a Carla e o Danny, o Doug concordou em ajudar na investigação. Ele falou que ele gravaria a conversa deles fazendo perguntas sutis, mas que fosse o suficiente para incriminar os dois. 5 semanas depois do crime, em 20 de julho de 1983, o Doug foi até a casa da Carla e do Danny usando uma escuta e registrou toda a conversa que eles tiveram. Durante 2 horas de conversa, o casal contou detalhes macabros do crime. Mas o mais sinistro foi a parte que a Carla confessou de maneira perversa que gostou tanto de tirar a vida das vítimas que chegou a ter prazer em cada golpe que deu com a picareta. Police come by last night. They got nothing. It's what the lawyer told us. It's like a fish in the ocean. Just open your mouth. That's when you get the hook. They showed me them pictures they took of them people. Huh? Don't look good. There's one thing I want to know. When you went over there and killed them people, did you go there to do that? Doug went over there, fucked up, and didn't know what I was going to do. It freaked. It was a freak thing, man. Carla? Yeah. Maybe when you told me you come with every stroke, was that, did you? Did you really? Oh, hell yeah. Assim que o Doug saiu da casa ali do casal, os policiais estavam ouvindo, né, toda aquela conversa através da escuta que o Doug estava usando. E então, logo depois que o Doug saiu de lá, os policiais invadiram o local e prenderam a Carla, com então 24 anos, e o Danny, com então 35 anos. Ambos foram acusados de terem cometido duplo assassinato com tamanha selvageria que era algo difícil de compreender. O Jerry Dean tinha sido golpeado 31 vezes e a Débora 26 vezes. Os investigadores nunca tinham visto um crime tão cruel na vida deles. A comunidade já estava chocada com esse crime perverso dessa forma, mas eles ficaram ainda mais chocados quando descobriram que a responsável pelo crime era uma mulher super jovem. Então, tudo aconteceu depois de passar um fim de semana inteiro fazendo uso de substâncias ilícitas e também de álcool. A Carla e o Danny teriam planejado ir até a casa do Jerry para roubar a motocicleta dele. Por volta das 3 horas da manhã do dia 13 de junho de 1983, a Carla e o Danny foram até a casa do Jerry acompanhados pelo amigo dele chamado James. Enquanto James foi até a garagem para roubar a motocicleta,
a Carla e o Danny invadiram a casa usando um conjunto de chaves que a Carla havia roubado algum tempo atrás de uma das namoradas do Jerry. Durante o assalto, a Carla entrou no quarto e encontrou o Jerry dormindo. Ela se sentou em cima dele nesse momento e ele tentou se defender, ele acordou e tentou se defender, agarrou ela pelos braços, mas antes que o Jerry pudesse perceber o que estava acontecendo, o Danny golpeou ele várias vezes na parte de trás da sua cabeça, usando um martelo. Depois de bater no Jerry, o Danny foi ajudar o amigo James a levar a moto para fora da garagem, enquanto a Carla permaneceu no quarto e notou que o Jerry ainda estava vivo. A Carla então pegou uma picareta de 3 pés que estava dentro do quarto e deu inúmeros golpes contra ele. Mas ainda assim ele estava vivo e o último golpe acabou sendo dado pelo Danny, que voltou para o quarto e apunhalou ele no peito. Depois disso, o Danny saiu do quarto mais uma vez para continuar a roubar os pertences do apartamento e nesse momento a Carla notou que a coberta que estava em cima da cama estava tremendo ali um pouco e ela percebeu que tinha uma mulher embaixo da coberta escondida. Essa mulher era a Deborah Turton. Ela havia brigado com seu marido, com o Richard, na noite anterior, saiu de casa, foi para uma festa onde acabou conhecendo o Jerry e acabou indo passar a noite com ele. Quando a Carla viu que a Deborah estava ali embaixo das cobertas, as duas começaram a entrar numa luta corporal. E o Danny voltou pro quarto quando ouviu esses barulhos de luta. É dito que ele chegou a separar a briga entre as duas. E nesse momento, a Carla pegou novamente a picareta e golpeou a Deborah várias vezes. E por último, ela cravou essa ferramenta no peito da Deborah. Os corpos foram descobertos na manhã seguinte, quando um colega de trabalho que dava carona todas as manhãs para o Jerry notou que ele estava demorando muito para sair do apartamento. Esse colega então resolveu entrar no apartamento para ver se estava tudo bem e então se deparou com aquela cena horrível. Em setembro de 1983, a Carla e o Danny foram indiciados por assassinato, mas eles foram julgados separadamente pelos seus crimes. Logo após ser presa, a Carla, que era uma dependente química, passou por um processo de desintoxicação forçada, já que dentro da prisão ela não conseguia usar drogas. E durante essa época ela disse que passou a ter vários pesadelos, onde revivia a todo momento o que ela tinha feito na noite do crime. Com o passar dos dias e ficando cada vez mais limpa e de volta à sua consciência, a Carla passou a entender a gravidade dos seus crimes. E então, ela começou a sentir remorso pelo que ela tinha feito. Em outubro do mesmo ano, de 1983, um grupo religioso visitou o bloco de celas feminina do presídio do condado de Harris, em Houston. E durante uma reunião de oração em que eles falavam sobre o perdão dos pecados, a Carla sentiu que esse era o caminho que ela gostaria de seguir. Depois da reunião, a Carla pegou uma Bíblia e escondeu em seu uniforme de presidiária para levar a Bíblia até sua cela escondida. Mas na verdade a Bíblia era gratuita, ela poderia pegar, mas ela não sabia disso, então ela pegou e escondeu a Bíblia. E naquela noite ela passou toda a madrugada lendo a palavra de Deus. E segundo a própria Carla, ela foi tomada por um amor que ela nunca tinha sentido antes e passou a acreditar em um Deus que poderia perdoá-la. Depois disso, todo o seu comportamento mudou radicalmente. Ela passou a carregar a Bíblia o tempo todo com ela e ela também passou a usar um crucifixo branco de plástico no seu pescoço. Ela orava todas as noites e frequentava semanalmente a leitura das Escrituras. It was his love, you know, his love that just surrounded me, just put me in his arms and just said, I love you. E a mudança da Carla foi algo tão impressionante que as pessoas ao seu redor não conseguiam acreditar que aquilo tinha acontecido. A sua aparência, seu jeito de falar, a sua personalidade, a partir daquele momento era completamente diferente do que de quando ela chegou na prisão. Parecia que de fato ela havia nascido novamente. No início, até mesmo o defensor público que estava fazendo a defesa da Carla pensou que ela só estava fingindo para poder tentar enganar as pessoas antes do julgamento. Mas com o passar do tempo, ele falou que notou que a Carla realmente havia mudado. Ela tinha se tornado uma mulher tranquila, doce, calma e que falava muito sobre a salvação. Infelizmente, essa mudança da Carla veio tarde demais. E o crime que ela havia cometido, junto com a fita de 2 horas dela contando em detalhes o crime e também o quão satisfatório foi tirar a vida das 2 pessoas,
foi o suficiente para que a promotoria pedisse por pena de morte. Em 11 de abril de 1984, as alegações iniciais começaram e a promotoria mostrou ao júri as fotos da cena do crime, que eram muito perturbadoras. E aquilo demonstrava o quanto a Karla havia sido desumana quando cometeu o seu crime. Eles alegaram que a crueldade do crime e a falta de remorso quando ela confessou os assassinatos provavam que ela era uma ameaça à sociedade. 3 testemunhas foram chamadas no julgamento para falar como a Karla era uma pessoa inescrupulosa. A primeira pessoa a falar foi o James, que acompanhou a Karla e o Danny na noite do crime. Ele contou que enquanto a Karla golpeava o Jerry naquela noite, ela teria olhado para ele sorrindo, demonstrando satisfação com o que estava fazendo. E também a irmã da Karla, Carrie Tucker, foi a segunda testemunha a ser apresentada. E mesmo ela sendo irmã da Karla, ela não mentiu para amenizar a imagem da sua irmã. A Carrie testemunhou o quanto que a Karla era violenta quando usava drogas e falou também que a Karla teria cometido o crime por ódio que sentia do Jerry. O Doug, que era o cunhado da Karla, foi a terceira testemunha. E ele deu seu depoimento para corroborar com a conversa gravada que ele teve com a Karla e com o Danny. O júri ouviu a fita da gravação daquela conversa e levou em conta não só as palavras que eram perturbadoras, mas também a maneira como a Karla falava, que era com muita maldade e também com ironia, dando risada. Já a defesa tinha pouca coisa para apresentar a favor da Karla. Na verdade, a única coisa apresentada era a dependência química dela, o que a tornava menos responsável por suas ações. E como não havia meio de alegar que ela era inocente, afinal de contas ela era uma ré confessa, eles tentaram fazer com que ela não fosse, pelo menos, condenada à pena de morte, e apenas à prisão perpétua. Em 19 de abril de 1984, o júri a considerou culpada de duplo homicídio. Haviam 2 probabilidades de condenação. A primeira era ela ser condenada à prisão perpétua, e pelas leis do Texas, ela estaria apta a recorrer à liberdade condicional depois de 20 anos de prisão, quando ela tivesse em torno de 45 anos. Mas a questão levantada era a seguinte: ela representava ou não uma ameaça à sociedade caso conseguisse a liberdade condicional. Devido à tamanha brutalidade do crime, a promotoria pediu que fosse feita a pena de morte por injeção letal, alegando que ela poderia ter uma recaída depois da liberdade condicional e poderia voltar a cometer outros crimes no futuro. Na tentativa de salvar a sua vida, os advogados de defesa a colocaram para depor durante o julgamento para que ela contasse a sua história de vida e assim, de repente, os jurados compreendessem que a criação e a infância difícil que ela teve foi o que teria levado ela a ter uma vida conturbada. Tucker nasceu no dia 18 de novembro de 1959 em Houston, no Texas, sendo a mais nova de 3 irmãs. O seu pai, Larry Tucker, era um estivador, que são homens que ficam dentro da floresta derrubando árvores, e o seu serviço fazia com que ele ficasse longe de casa por vários dias. Já a sua mãe, chamada Caroline Tucker, era uma mulher promíscua que se sentia atraída pelo lado mais radical da vida. Ela gostava de sair para dançar durante as noites, ouvir rock and roll, consumir bebidas alcoólicas e também de usar drogas. A Karla era muito diferente fisicamente das 2 outras irmãs que ela tinha e após o seu nascimento, o casamento dos seus pais começou a ruir. Na verdade, a Karla era fruto da traição da sua mãe com um homem do corpo de bombeiros da cidade. Seus pais ainda tentaram levar o casamento por algum tempo, mas eles acabaram se divorciando. A Karla tinha apenas 10 anos de idade nessa época e foi quando ela descobriu a verdade sobre ser fruto de uma traição. Mesmo assim, só para deixar claro aqui no vídeo, é dito que o Larry, o pai de criação dela, nunca fez distinção entre ela e as suas irmãs. É dito que ele criou a Karla com muito amor e carinho, mesmo sabendo que ela não era filha dele. Já a sua mãe era diferente. Quando a Karla tinha apenas 8 anos de idade, sua mãe ensinou ela a enrolar um baseado. Após o divórcio dos seus pais, o Larry, o pai de criação dela, teria ficado com a guarda das meninas, mas conforme elas foram crescendo, elas escolheram ficar com a mãe. A Karla, com apenas 12 anos, já fazia uso de drogas, álcool e já tinha relações sexuais. Aos 14 anos, ela abandonou a escola e começou a seguir sua mãe, que era groupies de banda de rock e também trabalhava como garota de programa. Nessa época, a mãe dela trabalhava como secretária durante o dia
Porém, durante a noite ela ia com as filhas em uma boate para trabalharem como garotas de programa. A verdade é que a mãe da Carla nunca ensinou boas maneiras para suas filhas e nem o que era certo e errado. Ela ensinou as 3 filhas a usar drogas, a consumir álcool e também a vender o próprio corpo. A Carla contou que sua mãe queria que ela se tornasse a melhor garota de programa ali da boate, mas ela falou que tinha vergonha e nojo do que fazia. Porém, como sua mãe pedia isso a ela e incentivava muito ela, e a sua mãe era seu único ponto de referência, ela acabava fazendo tudo o que sua mãe queria. A Carla falou que idolatrava a mãe dela, que ela era sua inspiração, e ela acabou se envolvendo com todo esse submundo para poder deixar a sua mãe orgulhosa e também para seguir ali os passos da mãe dela. A Carla, quando tinha apenas 16 anos, conheceu um marceneiro chamado Stephen Griff, e logo eles começaram a namorar e se casaram. Durante essa época, uma amiga em comum do casal abandonou a filha com a Carla e com o marido dela para que eles cuidassem. Essa menina tinha 2 anos. Nessa época, a Carla ficou sem usar drogas e estava tentando endireitar sua vida, pelo menos durante o tempo que assumiu ali o papel de mãe dessa criança e também de esposa. Em 1979, após cuidar mais de 2 anos dessa criança, a mãe biológica apareceu e pegou a filha de volta. E para piorar, pouco tempo depois, a Caroline, a mãe da Carla, morreu aos 43 anos em decorrência de hepatite C, adquirida pelo uso de materiais contaminados para injetar drogas. A Carla, com tudo aquilo, se sentiu muito desamparada ao perder as 2 pessoas que ela mais amava, que era a sua mãe e também a garotinha que ela criou como filha, e com isso ela acabou largando seu marido e se afundou completamente nas drogas. Tudo isso na tentativa de amortecer a dor da perda. E logo também ela voltou a trabalhar como garota de programa. 4 anos depois, em janeiro de 83, enquanto comprava a droga, ela acabou conhecendo o Danny, que era 13 anos mais velho que ela. Logo quando eles se conheceram, o Danny ficou contando várias histórias para Carla sobre como era ser um assassino profissional durante a guerra do Vietnã. Ficou contando várias aventuras que nem dá para saber se é verdade ou não. E então eles passaram a planejar viajar pelo mundo, tirando a vida das pessoas e cometendo crimes. Eles chegaram inclusive a comprar roupas pretas para poder sair durante a noite sem serem vistos. E ali no julgamento, em seu depoimento, a Carla falou que, na verdade, ela nunca sentiu excitação sexual ao cometer os crimes, conforme ela tinha relatado na fita. Ela falou que, na verdade, só tinha falado aquilo para poder se aparecer para o Doug e também para deixar ele com medo de denunciar eles para a polícia. Então, ela contou para o júri toda aquela história de vida triste que ela tinha tido, porém, todo o seu depoimento de vida comovente acabou sendo derrubado pelo promotor, quando ele falou que, na verdade, a Carla tinha sido, sim, sincera durante aquela conversa gravada na fita, e que isso demonstrava que ela sempre teve a personalidade de uma assassina dentro dela, mesmo depois da sua brusca mudança de comportamento na prisão. Em 25 de abril de 1984, após uma semana de julgamento, o júri deliberou por apenas 3 horas e a condenou à pena de morte. Ao contrário de outros condenados, a Carla, quando ouviu a sua sentença, é dito que ela simplesmente entendeu a situação e afirmou que o júri fez o que deveria fazer. Em dezembro do mesmo ano, a Carla passou a ser a única mulher no corredor da morte do estado do Texas. Para a promotoria, acabou se tornando uma espécie de clichê que os condenados à pena de morte apresentassem uma apelação afirmando que teriam se convertido a uma religião para tentarem sair do corredor da morte. Mas no caso da Carla era algo diferente, porque todos que estavam ao redor dela realmente viam em seu olhar que ela havia mudado de fato e que ela se arrependia dos seus crimes. Tanto que ela mesma teria aceitado a sua condenação à pena de morte, acreditando que isso seria justiça em nome dos pecados que ela havia cometido. Nos anos seguintes, até mesmo o irmão da Deborah Turton e a irmã do Jerry Jean, das 2 vítimas, teriam conversado com a Carla e a perdoado pelo crime. E para eles, Deus havia feito o mesmo com a Carla. Eles falaram que viram no olhar dela o real arrependimento. E eles acreditavam verdadeiramente em sua mudança. A Carla tentou compensar os anos que havia passado durante sua juventude perdida ali no mundo, e durante aquele tempo na prisão ela mergulhou profundamente nos estudos da Bíblia. Ela também concluiu o seu ensino médio por correspondência e manteve contato constante com a sua família. Então, durante os anos de 1984 e 1992, 8 anos,
Vários pedidos para um novo julgamento e também novas apelações da sua sentença para serem convertidas em prisão perpétua foram feitas, mas todos foram negados. A primeira data da sua execução foi marcada para 30 de junho de 1992, e essa foi a primeira vez que a Carla fez um apelo público por sua vida. Até aquele momento ela havia aceitado a sentença, mas quando marcaram a data, ela decidiu lutar pela sua vida. A Carla apareceu em um programa cristão de rede nacional e o fundador, Robertson, declarou que a conversão religiosa da Carla era verdadeira. E ele pediu para que os seus fiéis enviassem cartas à governadora do estado em nome da Carla, pedindo que a execução fosse revogada. O apelo da Carla pela sua vida atraiu o apoio de toda a comunidade, que tinha se comovido muito com a sua mudança. E realmente as pessoas acreditavam que ela merecia uma segunda chance. Entre as pessoas que tentaram intervir pela Carla estão o comissário das Nações Unidas, o primeiro-ministro italiano, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Deb Turton, irmão de uma das vítimas, e o Papa João Paulo II. A diretora da prisão também testemunhou que a Carla era uma prisioneira modelo e que acreditava que ela havia de fato mudado depois que ela se converteu. Além disso, ela não apresentava nenhum risco à sociedade. Isso surtiu efeito, tanto que a execução da Carla acabou sendo adiada por tempo indeterminado e os advogados de defesa da Carla tentaram usar todos os recursos possíveis para reverter a condenação. Porém, grupos de defesa do direito das vítimas, como a organização Justice for All, que é Justiça para Todos, em tradução livre, argumentavam que a Carla era apenas mais uma condenada que estava tentando ludibriar o sistema com um falso apelo à religião. A Diane Clements, advogada desse movimento, disse o seguinte, abre aspas, se Deus a converteu durante o período que você esteve aguardando a sua execução, é ótimo para você, mas isso não anula o crime que você cometeu, e por isso sua condenação pelos crimes deve permanecer, fecha aspas. No final de janeiro de 1995, o último apelo para um novo julgamento foi rejeitado, e sua execução, que tinha sido adiada por tempo indeterminado, foi novamente colocada como ordem do dia. Nesse meio tempo, na prisão, ela acabou se casando por procuração com o ministro ali da prisão, que era o reverendo Dana Lane Brown, ainda em 1995, e embora tenha sido realizada uma cerimônia cristã dentro da prisão, eles nunca tiveram o direito de consumar o casamento, já que ela não tinha permissão para visitas íntimas. O caso da Carla ficou tão famoso que acabou indo para a Suprema Corte dos Estados Unidos e ainda rendeu por mais um bom tempo. O caso foi apresentado perante o juiz novamente no final de 1997, e o recurso a favor da Carla tinha como base que ela havia se reabilitado e merecia clemência, e que a pena de morte fosse mudada para prisão perpétua. Porém, a corte rejeitou o pedido da Carla e sua execução foi marcada para 3 de fevereiro de 1998. A Carla já estava há 14 anos no corredor da morte nessa época, e naquele momento todos os recursos já haviam se esgotado. E nesse caso só caberia ao governador do Texas, que na época era o George Bush, e também à Comissão Estadual de Perdões a perdoá-la e converter a condenação em prisão perpétua. Mas no final de janeiro de 98, o governador Bush se manifestou, afirmando que pelas leis do estado a questão não estava em suas mãos e ele não podia fazer nada. Ele então declarou que a pena de morte deveria ser executada sem distinções. Ainda no dia da execução marcada, os advogados tentaram novamente convencer o governador George Bush, porém novamente o pedido foi negado. Do lado de fora do prédio onde ela foi levada para a execução havia milhares de pessoas que fizeram protestos divididos em prós e contra a decisão da execução. Um discurso foi feito para a mídia afirmando que isso não era pela remissão da Carla Tucker. Na verdade, tudo aquilo era por justiça pelas mortes perversas e sádicas do Jerry Dean e da Deborah Turton, e que as vítimas não poderiam ficar sem justiça só porque a Carla tinha se convertido. Enquanto isso, a Carla em nenhum momento demonstrou estar nervosa ou com medo da sua execução. Ela deu entrevista alguns dias antes falando que estava ansiosa para sentir a glória e a paz que isso traria a ela. No dia 3 de fevereiro de 1993, às 5 horas da tarde, a Carla pediu frutas e salada como última refeição e ficou a última hora orando em sua cela.
Às 6 horas da tarde, ela caminhou até a sala da execução e, enquanto os produtos químicos eram administrados em sua corrente sanguínea, ela fez louvores a Jesus Cristo. Ela foi declarada morte às 6h45 do horário local, tendo seus batimentos cardíacos parados por completo 8 minutos depois do início da execução. Ela foi enterrada no cemitério Forest Park, Lawndale, em Houston. A primeira mulher que foi executada no estado do Texas foi a Chipita Rodrigues, que foi durante a Guerra Civil Americana em 1863. A Karla Tucker foi a segunda mulher a ser executada nos Estados Unidos desde que foi restabelecida a pena capital em 1976. No ano seguinte, à sua morte, foi levantado vários questionamentos ao governador Bush sobre o Conselho de Perdões do Texas. Foi questionado se realmente era algo que funcionava ou se era algo apenas ilusório. Foi argumentado que as leis de pena de morte eram, na verdade, inconstitucionais, porque o Estado não oferecia a nenhum condenado uma chance real de clemência. E quanto ao Danny Gary, o namorado da Karla, ele também foi julgado em 1984 e foi condenado e sentenciado à mesma condenação, morte por injeção letal. Porém, ele acabou morrendo de uma doença hepática em 1993, enquanto ainda estava no corredor da morte, aguardando a sua execução. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.